Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Hoje me gostaria hablarles acerca do poder da fé. Porque quando nós outros ponemos nossa fé em ação, Deus se manifesta para curar, para liberar, para prosperar, porque o gozo do Senhor é nossa força. Deus não quer que nadie tenha uma vida de fracassos. Deus não quer que nadie viva enfermo, gemendo de dolores. Não, Ele quer dar-nos vida. Pero para que Deus pueda manifestar-se, nós outros temos que manifestar a fé em Ele. E aqui, na Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, encontramos um milagre que Jesus realizou em um homem que estava paralítico, um homem que estava postrado em uma cama. Diz a Bíblia que entrou Jesus outra vez em Capernaum, depois de alguns dias, e se olhou que estava em casa. E imediatamente se juntaram muitos, de maneira que já não cabiam nem a um à la puerta, e lhes predicava a palavra. Então, vieram a ele uns trazendo um paralítico que era carregado por 4. E como não podiam acercar-se a ele a causa da multitude, descobriram o teto de onde estava e, haciendo uma abertura, barraram o lecho em que jacia o paralítico. Verifique você, amiga minha, amigo meu, quando a pessoa crê, quando há uma fé. Não miramos para os obstáculos, para as dificuldades, porque fé é certeza. Certeza que a palavra de Deus se cumpre. Certeza de lo que se espera. E estes homens tinham tanta fé que, vendo que era impossível entrar na casa onde Jesus estava, eles com muita dificuldade subiram ao teto da casa, hicieron uma abertura, ataram cuerdas en el lecho donde jacía el paralítico e lo bajaram exatamente allí donde Jesus estava. E Jesus observava aquele homem barrando, atado em cuerdas. E Jesus viu que havia em eles uma fé. Através do sacrifício, através do esforço, a determinação daqueles homens, Jesus pôde ver que neles havia uma verdadeira fé. E disse a Bíblia que ao ver Jesus a fé de eles, dijo ao paralítico: Hijo, tus pecados te são perdonados. Jesus, ele foi a la raiz do problema. Porque aquele paralítico, además da enfermidade física que tinha, ele tinha uma enfermidade aún pior, que era a enfermidade del alma. Aquele homem era um pecador, e a raiz de tantos pecados que havia cometido, ele estava naquela situação. Ele estava, na verdade, cosechando o que havia sembrado. Pero naquele momento, quando manifestaram a fé em Jesus, Jesus perdonou os pecados do paralítico, porque
Jesus não vino para condenar a nadie, ele vino para salvar. Ele quer dar-nos vida. Quizás você que me escuta neste momento, ser uma persona que haja cometido muitíssimos erros, muitíssimos pecados nesta vida, e você não se sente digno de receber as bendições de Deus. A verdade é que nadie é digno de nada, porque todos falhamos, todos nos equivocamos, todos cometemos erros nesta vida. Pero Jesus, ele se manifesta não são por los méritos, não é porque a persona é buena, não é porque a persona é bondadosa, é religiosa, caritativa. Não, Jesus se manifesta mediante a fé, a condição de Deus para obrar, para liberar, para realizar o milagre é a fé. E a fé é dom de Deus. Dom que Deus ha dado a todos. Todos temos fé. Pero desafortunadamente, muita gente tem uma fé equivocada. Porque há pessoas que põem sua fé em uma religião, em uma tradição. Põem sua fé em homem, em sacerdote, em muitas coisas neste mundo. A vezes, incluso, põe a fé no dinheiro, não pensando que o dinheiro pode comprar a felicidade, pode comprar a paz, a saúde. Não, nossa fé tem que estar em Jesus, porque Ele é o único Senhor, o único que pode dar-nos vida. E Jesus, vendo que eles puseram a fé nele, hicieron aquele esforço, aquele sacrifício, imagine você, não? Paralítico em leito pesado, não? Era homem já grande. Eles tiveram que atar cuerdas, ou improvisaram ali naquele momento, cuerdas, e barraram o paralítico. Jesus viu que havia uma fé, porque, na verdade, é que se aqueles homens não tiveram fé, eles houveram retrocedido. Eles houveram regressado à casa. Já não serve de nada, está llena a casa, não será possível falar com Jesus, não, ele está muito ocupado neste momento. Não, eles não retrocederam, eles insistiram, porque creiam que o milagre iba a suceder. Isso é o que agrada a Deus, porque nós outros temos que viver por la fé. E jamais podemos retroceder, jamais podemos volver hacia atrás. Amiga minha, amigo meu, você pode, através da fé, curar-se de todas suas enfermidades, todas suas moléstias. Você pode, através da fé em Jesus, cambiar a história de sua vida. Quando Jesus perdonou os pecados de aquele paralítico, muitos que estavam ali, muitos escribas, não? Eles eram aqueles religiosos, tradicionais, eles começaram a criticar a Jesus, porque Jesus havia perdonado os pecados do paralítico, dizendo que só o Deus tinha poder para perdonar pecados. E Jesus, conhecendo em seu espírito que eles cavilavam desta maneira dentro de si mesmos, Jesus lhes disse: por que cavilais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: tus pecados te são perdonados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma tu lecho e anda? Pois para que sepais que el Hijo del Hombre tem potestade em la terra para perdonar pecados, dijo ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tu lecho
e vete a tu casa. E naquele momento, o paralítico se levantou completamente sano, começou a caminhar. Ele correu seu lecho e saiu rumbo a sua casa completamente curado de sua enfermidade. Ali Jesus curou tanto el alma del paralítico que estava enferma, perdonando seus pecados, como também curou a todas suas enfermidades. Por quê? Porque hubo una fé. E é a fé, Alberto, lo que agrada a Deus. É a fé lo que move la mano de Deus. La fé é algo abstrato. La fé não podemos ver, não podemos tocar em la fé, pero através das atitudes que tomamos em nossa vida, quando actuamos apoiados em la palavra de Deus, nós outros demonstramos uma fé, e aqueles homens demonstraram a fé, porque eles creyeron de tal maneira que eles não se resignaram àquela situação, não aceitaram que o homem seguira enfermo, eles enfrentaram todos os obstáculos, as dificuldades que havia e subiram ao techo de la casa e barraram el paralítico em uma gran demonstração de fé. Y la verdad, obispo, que escuchando estas palabras, ¿no?, vienen distintas preguntas, y una de ellas es, ¿por qué está en la Biblia este milagro? De hecho, Jesucristo hizo multitud de milagros y nosotros sabemos que no todos definitivamente están registrados, no todos, porque no habría páginas en los libros para poder registrar sus milagros, pero este está ahí. Y la respuesta que yo encuentro, obispo, es porque la fe que ellos demostraron es la misma que Dios está buscando en los días de hoy en todos nosotros. Una fe que no se rinde, una fe que se sobrepone a las dificultades, una fe que tiene hambre, sed de encontrarse a Jesús, una fe que no solo produce la sanidad, pero sobre todo el perdón de los pecados. Y cuando nosotros expresamos esta fe y nos acercamos a Dios, cosas maravillosas, divinas, sobrenaturales tienen que ocurrir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vivir por la fe y no ser solo de una fe teórica, sino de una fe activa, una fe dinámica, una fe emprendedora, una fe que se sobreponga a los desafíos. Y obispo, si todos nosotros y los amigos que nos están escuchando a través de Vida FM ponemos atención y somos de obras, van a ocurrir cosas maravillosas. Nosotros vemos que, desafortunadamente, há muita gente que a vezes disse ter fé, pero não lutam, não perseveram, não enfrentam lá as dificuldades, porque nós outros enfrentamos dificuldades, enfrentamos obstáculos, muitas vezes a pessoa tem o problema da distância, não? Às vezes vive lejos de uma igreja, a pessoa às vezes encontra resistência por parte, às vezes, de um amigo, de um familiar que se põe em contra, porque assim é a vida, não podemos agradar a todos, não todos têm a mesma fé, não todos han tenido a mesma revelação que nós outros hemos tenido. Então, a verdade é que às vezes uno é criticado, uno sofre burlas a causa de sua fé, sofre bullying, não? Pero quando a pessoa crê, ela não mira para estas dificuldades, a ela não lhe importa o que disse fulano, beltrano, mengano, ela não vê a distância, as dificuldades, se hace frio, se hace calor, se está chovendo, se hace sol, ela crê que ela vai lograr, ela persigue suas metas, ela persevera, ela manifesta a fé e Deus manifesta seu poder e realiza o milagre em sua vida. Dios responde, es imposible que aquellos que buscan a Dios y crean que existe, que no tengan la respuesta. Dios se agrada de este tipo de fe y de esa fe que es tenaz, luchadora,
insistente, porque cuando una persona cree, no tira la toalla. No importa que haya críticas, que enfrente comentarios despectivos, obstáculos, adversidades. La vida en sí está llena de retos. La vida en sí no es fácil, pero para eso Dios nos ha dado la fe, para que nos acerquemos a Él, para que por medio de la misma seamos salvos y para que Dios también haga sus maravillas. Sí, la verdade, amiga minha, amigo mío, que usted que me escuta neste momento, você pode cambiar de vida, você pode. Você pode curar-se de suas enfermidades. Você pode ter um encontro com Deus, receber o perdão de seus pecados. Todo vai depender de sua fé, de sua determinação. Não esteja aí esperando que Deus lhe bendiga em sua própria casa, você aí com os braços cruzados, sentado. Não, é importante que você dê um passo de fé, que você vá ao encontro de Deus, porque quando a pessoa ela vá ao encontro de Deus, quando a pessoa lo busca em la sinceridade do coração, ela lo encontra e você lo encontrará. Você vai encontrar a paz, o perdão de seus pecados, a cura de suas enfermidades, a restauração completa para sua vida. Por isso, me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco este domingo. Domingo, 10 da manhã, estaremos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe. Vale a pena que você haga todo esforço, todo sacrifício para que esteja aqui, para participar, para receber a oração de fé, para receber a sanidade, para receber a liberação espiritual, para receber, sobretudo, o Espírito Santo em sua vida. Este domingo, 10 da manhã. Sabe, a vezes esta me gusta, Alberto, quando há um maratão aí. Madrid, de vez em quando, tem um maratão na cidade. No, domingo passado, a corrida das mulheres. No, às vezes, hace frio. Às vezes me gusta quando sucedem estas dificuldades, estes obstáculos, porque aí la fe de mucha gente es probada, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Madrid es una ciudad viva, dinámica, con muchas actividades deportivas, culturales y bueno, las actividades de uno, pues en otro caso, pues a nosotros a veces nos dificulta cuando vamos a venir a la iglesia porque hay cortes de tráfico, desvíos, pero bueno, cuando hay... Pero essa dificuldade é para todos, ¿no? Para todos. No es para algunos. No, es para todos. Para todos, ¿no? Bueno, así es Madrid y así es la convivencia. Qué maravilla la convivencia, pero bueno, nos obliga, cuando nos altera nuestra rutina, pues oye, sobreponernos a las dificultades y si es por un desvío, pues vamos por aquí, vamos por allá, o si hay que coger transporte público porque ir en coche dificulta, pues lo hacemos. De una u otra forma es un ejercicio de fe, obispo, sí, totalmente, porque cuando nosotros leemos la Biblia vemos que sí, que Jesús hacía milagros, pero muy poca gente se fija en la fe, en la insistencia, en la tenacidad de esas personas, como en el caso de los amigos del paralítico. La casa estaba llena y no se dieron la vuelta. Ellos podían haber ido reclamando, mira, esto no es para nosotros, nadie nos deja pasar, esto estaba lleno. Nada, cogieron, lo subieron por el techo con una pericia tremenda, subir a un hombre en una camilla que no podía moverse, me imagino. La dificultad, ¿no? Sí, los apuros que ellos pasaron, descubrieron el techo y para bajarlo de allí, y para bajarlo del techo y que la camilla no se volcase y no se cayese el hombre que ya estaba enfermo, si se golpeara iba a quedar peor. Pero bueno, ellos no se rindieron y Jesús literalmente vio la fe. Vio la fe. Hay gente que dice que la fe no se ve. Bueno, Jesús vio la fe a través de todo esto. Y cuando nosotros decimos, vamos a la iglesia,
Vamos a la iglesia con frío, sin frío, con lluvia, sin lluvia, con viento, sin viento, con Filomena, sin Filomena. Y estamos aquí el domingo por la mañana y buscamos a Dios, pues yo creo que es algo muy bonito y es por eso que hay gente que sale llena, sale feliz, sale justificada y vivificada. E quando Jesus vê esta fé, ele se manifesta. Não? Sabe, eu me acordo incluso de um senhor que vino de Granada, não? Granada, sí. Granada, há um par de meses, Enrique, não? se llama Enrique. obispo. Henrique, Sí, nosso sí. amigo Henrique, E nos que escuta, nos escute através de Vida FM. Ele nunca havia venido, escutado em Vida FM, vindo de Granada um domingo por la manhã para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus. Isso é uma grande demonstração de fé, porque quando uno crê, uno vem de lejos, e quando uno hace isso, Deus obra em sua vida. Definitivamente, obispo, la fe de Enrique es grande. Es una fe que le lleva a buscar a Dios, porque tiene sed de conocer a Dios. Y a pesar que está en la distancia, se mantiene escuchando Vida FM, lo que habla también de la fe que él tiene. Él no está aquí doblando la esquina ni a 5, ni a 10, ni a 15 kilómetros. Es un viaje de horas, varios cientos de kilómetros, no sé ahora, 400 o más kilómetros, que se dice pronto. Y como él, hay gente también que tiene esa misma aptitud y predisposición. Por lo tanto, cuando uno se mantiene en esta fe, pues llega a los brazos de Jesús y con seguridad que tendrá una experiencia maravillosa con él. Esta atitude de fé é o que agrada a Deus. Dê um passo de fé. Você pode cambiar de vida também. Você pode ter um encontro com Deus. Você pode ter sua vida completamente restaurada. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Madrid, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estamos justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano direita, você já verá ali Centro de Ajuda Cristiana. Por la fé, sua vida também cambiará em nome de Jesus. E se este mensagem ha tocado em seu coração, ha despertado sua fé, comparta com a família, comparta com os amigos, dê um me gusta aí, porque quando você dá um me gusta, YouTube compreende que este mensagem ha sido importante para você e envia para mais pessoas. Dê um me gusta, porque eu creio que muita gente necessita escutar esta palavra para também despertar a fé. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.